Para a gente entender melhor o que é um escrutínio, toda a parte espiritual por trás dessa expressão e desse momento de votação no conclave, já está aqui com a gente o Frei Edgar Alves, que é o reitor do Santuário de Santo Antônio, em Brasília. Frei Edgar, uma ótima noite para o senhor. Uma satisfação conversar contigo mais uma vez aqui na TV Pai Eterno. Boa tarde, paz e bem. É um prazer a gente estar junto, Alex. Frei Edgar, eu já começo perguntando para o senhor o seguinte, né? Porque muitas pessoas, ou talvez assim, várias pessoas que passam a acompanhar nesse momento também a programação da TV Pai Eterno para entender um pouco mais o que é o conclave, deve estar se perguntando que termo é esse, né, do escrutínio. E eu queria que o senhor explicasse para a gente o porquê desse termo e o que ele quer nos dizer. O escrutínio são realmente as votações, né? Então, a cada momento, a gente chama de escrutínio. Então, tem ali os escrutinadores, que são os que vão trabalhar com os votos. Nesse caso do conclave, então, são um grupo de cardeais, né, que já estão lá dentro, que estão participando, também são eleitores e também podem ser votados. Então, eles ficam ali, são sorteados, né? Já se fez esse sorteio, então já se sabe quem são os escrutinadores. E eles têm essa função, portanto, de recolher os votos, né? Cada cardeal vai entregar o voto ali depois de passar pela urna, pela primeira urna, depois passa pela segunda urna. Então, aí chega na mão do primeiro escrutinador, são pelo menos três, né? Sem contar os outros que são mais três que vão observar depois os votos para ver se está tudo certinho mesmo. Então, os três escrutinadores, o primeiro pega os votos, né? Ele conta os votos em voz alta para que todo mundo veja, para ver se os números vão bater mesmo. Que pode ser que, se acontecer que o número de votos não seja 133, conforme o número de pessoas que estão ali, então aí joga fora, né? Queima tudo e volta de novo, né? Volta à votação outra vez. E assim se faz o escrutínio, né? Se está tudo certinho, nessa primeira olhada, o número bateu, o número de votantes bateu, então passa para o outro escrutinador que está ao lado, né? Ele então vai abrir os votos, olhar para ver se está tudo certo, né? E passa para o terceiro escrutinador para que ele possa dizer o nome daquela pessoa. Aí vai dizendo o nome de cada um dos que foram votados ali. E ali ele tem uma agulha, né? Ele vai furando os votos na palavra eligio, quer dizer, de eleição, né? Eu elejo, conforme está escrito lá na cédula direitinho, né? Conforme o voto, eu elejo, né? Então, aí na palavra elejo, ele fura, né, com aquela agulha e vai segurando os votos ali, para que depois os outros que estão do lado, outros escrutinadores, possam olhar, não falar, não, está tudo certo, se às vezes houver alguma coisa que algum cardeal fala, olha, não foi bem, eu escutei uma coisa e talvez seja outra, aí tem mais três outros escrutinadores para olhar, né, para ver se está tudo certo realmente. Feito isso, aí se vai então para queimar os votos, né, seja fumaça preta, como vimos hoje, ou seja, fumaça branca, que veremos logo, logo aí com os votos, né? Então, esse é o roteiro que se faz, né, para que a eleição se possa acontecer. O escrutínio é a cada vez, ou seja, hoje teve apenas uma votação, né, um só escrutínio. Depois, amanhã, são dois pela manhã e dois pela tarde. E no outro dia também. E assim, depois, né, depois tem uma pausa de oração, porque normalmente você deve se eleger no terceiro dia, até o terceiro dia, né? Se isso não acontecer, aí tem uma pausa, depois volta de novo para o outro dia. Então, o escrutínio é cada uma das votações, Alex. E é muito interessante, viu? Porque é muita responsabilidade, né? Você está ali, você vai olhar o voto, você vai ver se está tudo certinho, né? Você vai dizer o nome, tem que dizer o nome corretamente do cardeal que está sendo votado, e é muita responsabilidade. Você imagina, né, que você está ali e às vezes você conhece algum dos cardeais, conhece a letra, né? Aí você vai ver o voto, você pode, às vezes, até identificar, né, o voto daquele que você conhece a letra e tudo isso. Aí por isso que faz o juramento, né?
Então, o escrutinador, ele faz o seu juramento, que não vai dizer nunca nada do que ele perceber, do que ele sentir, do que ele ver ali daqueles votos. Então, por isso é que jamais eles vão dizer isso. Além daquele voto que foi público hoje, que foi interessante, todas as pessoas viram, né? Eles fazendo o juramento, colocando a mão sobre a Sagrada Escritura, os escrutinadores fazem esse voto de silêncio, porque se acaso ele perceber o voto e tudo isso, ele não pode dizer, né? Então aí depois que vai ser queimado, aí então realmente ninguém nunca vai saber, né, ninguém nunca vai saber o voto daquela pessoa. Como os cardeais fizeram o voto já publicamente, né, dizendo que vão eleger conforme Deus, né, conforme a inspiração do Espírito Santo, Sim. eles também fazem esse voto de silêncio para não contar o seu voto, né? Em quem eles votaram. Agora, isso é muito interessante, porque então o escrutínio é cada uma das votações, viu? E tem ali pelo menos seis, né, dos cardeais, pode ter até mais, dependendo, o número é grande, né? São 133 votantes, talvez pode até ter mais três. Mas, em Ô, todo caso, é um grande grupo para que esses escrutinadores possam contar os votos. Frei Edgar, e a gente conhece, né, como funciona essa dinâmica, muito por conta também de tudo que é pesquisado, de tudo que é divulgado, e ali existem, né, algumas situações que acontecem, como, por exemplo, né, da fala ali antes do voto ser colocado, né, fazendo ali como se fosse um juramento, pedindo também a intervenção, né, do Espírito Santo, antes de depositar Sim, ali a confiança, né, em um nome de um dos cardeais. E queria saber ali do Frei Edgar também, né, como é que funciona essa questão lá dentro, mais para o lado espiritual, né? Mais para o lado sim, espiritual, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente nesse sentido. O senhor tem muita essa experiência, representante da Terra Santa aqui no Brasil, então queria sim, saber do senhor entender um pouco mais como funciona esse lado espiritual também, né, de todo esse sim. processo ali dentro da Capela Sistina. Eu já participei de várias votações, né? Não a de Papa, evidentemente, que não sou cardeal, nunca participei de uma votação papal, mas já participei da votação para provincial, para o ministro que coordena a América Latina, para outros cargos dentro da nossa ordem. Já fui escrutinador várias vezes, né? E outras funções que a gente já fez também. E também com as irmãs Clarissas, né? Somos nós que somos os escrutinadores quando tem a votação da abadesa. Então, já participei de várias votações nesse sentido, e é sempre esse mesmo rito, né? Com os escrutinadores e esse silêncio e depois queimar os votos, né? Como acontece também nessa votação papal. A espiritualidade é muito interessante, porque é um momento realmente que você está ali, e no caso deles, que são os cardeais, eles também são eleitores, e talvez até um deles possa estar sendo votado e tudo, ele vai ver o nome dele ali. São momentos assim muito interessantes, viu? No qual a pessoa tem que estar muito bem preparada, né? O seu espiritual tem que estar muito bem preparado para poder estar ali, exercer esta função, né? Que é uma função primordial para que o conclave, nesse caso, possa acontecer com toda tranquilidade. Então, o que eu vejo, né, nessa questão espiritual é que você tem que estar preparado, né? Por isso eles rezaram, eles foram rezando o Veni Creator e tudo mais, já fizeram a missa aí também de abertura e tudo isso, são pessoas conscientes, então tem toda uma caminhada realmente espiritual, cada um deles, e é um momento no qual ele vai olhar para dentro de si mesmo, né? Perceber o que o Espírito Santo está indicando e fazer a sua votação. Então é um momento espiritual no qual a pessoa está integrada com Deus, né? E nesse sentido saber os sinais dos tempos hoje, tem que ter esse discernimento, então tem que ser realmente uma pessoa muito espiritual para ter esse discernimento do dia a dia, né? O discernimento de saber o perfil desse novo Papa, porque hoje a expressão que a gente usa é essa, né? É o perfil, para depois a gente ver o nome, né? E assim vai funilando os nomes para uma pessoa.
essa primeira votação que aconteceu hoje foi bastante interessante, vocês estavam comentando aí, mas realmente era muito difícil, viu, Alex? Na primeira votação, né? Uhum. Foi raríssimo que isso que aconteceu nos conclaves no passado, mas seria muito difícil. Normalmente a primeira votação, ela é realmente uma votação quase que simbólica, né? Que às vezes tem uma pessoa ali que é muito boa, aí uns 15, 20 cardeais votam naquela pessoa, né? Precisa de mais de 80 votos para ser eleito, então às vezes faz uma homenagem àquela pessoa, então essa primeira votação realmente seria muito difícil, né? Agora, amanhã sim, na última votação, eh, pode ser que aconteça, que já seria então a quinta votação, né? Então ali pela quarta, quinta votação, pode ser que aconteça, né? Ou senão no outro dia realmente, nos primeiros momentos do outro dia. Mas em todo caso, isso é só a gente olhando do lado de fora, né? A gente não sabe o que que aconteceu, não sabe a dinâmica das coisas, mas a parte espiritual, eu acho que eles estão muito bem, né? Eu vejo as entrevistas, né, o nosso cardeal Dom Paulo aqui em Brasília, o Pizzaballa lá da Terra Santa, né? O Dom Leonardo lá de Manaus, que é frade franciscano também. Então, o nosso presidente da CNBB, que é franciscano também, Dom Jaime. Então, eu vi várias entrevistas deles em vários momentos. Estão muito tranquilos, conscientes do seu papel, né? E muito espirituais, né? Colocando realmente à disposição do Espírito Santo. Eu vejo que todos eles têm essa abertura, né, para o Espírito Santo. O cardeal do Rio de Janeiro, que eu trabalhei com ele na CNBB também, na comunicação, Dom Orani. do Orani Tempesta, eu vi uma entrevista dele outro dia também, né, na manhã de hoje, ele falando dessa tranquilidade, né, ele é um monge, né, então ele fala realmente com toda essa questão espiritual que você perguntou, ele fala que está muito aberto ao Espírito Santo, né? Deus vai indicar, Deus vai mostrar. Eu acho que aquilo que aconteceu antes, essas chamadas congregações que aconteceram antes, essas reuniões, né, que aconteceram, serviram muito para que também eles se conhecessem, né? E pudessem saber, olha, esse aqui pode ser, né? Vamos conversar um pouquinho mais com ele, né? Tomar um cafezinho, almoçar juntos, saber umas ideias mais informais, né? Porque aquilo que a gente lê na mídia é uma coisa, né? Aí depois, assim, mais informal, fazer alguma pergunta, alguma coisa. Então, eu acredito que todo esse tempo que eles tiveram ali também serviram muito para aproximar daquela pessoa que às vezes você achou que daria certo. Então, né? Tomar um cafezinho juntos, conversar, assim, bater um papo, né, para conhecer a pessoa. Eu acho que isso serviu também para a espiritualidade, né? Espiritualidade também é isso, é você ter Conhecer, essa né? abertura para o Espírito Santo, né? Sim. É você ter o seu coração aberto para os sinais dos tempos e com isso, depois você fazer a sua votação com toda a tranquilidade. Com certeza. Frei Edgar, agradeço ao senhor pela participação com a gente aqui no Pautas da Igreja. Uma entrevista, mais uma vez, riquíssima, muito Obrigado. esclarecedora e a gente volta a conversar em breve. Imagino que todo o clero também se colocando em oração nesse momento. Até uma próxima. Até, paz e bem. Paz e bem. Muito obrigado ao Frei Edgar participando conosco aqui ao vivo no Pautas da Igreja.